Olá, tudo bem? Esse é aquele vídeo que você vai saber tudo sobre verbas rescisórias dentro das diversas modalidades de rescisão que existem, acho que existem, gente, mas é isso. Então você vai saber tudinho sobre verbas rescisórias. Vem comigo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é salário. E aí? Recebe ou não recebe? Não interessa se é justa causa, com justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, acordo mútuo, término de contrato. Recebo ou não recebo salário? Quantos acham que sim? Levanta a mão, né? Claro, né? Trabalhou, o trabalhador é digno do seu salário. Então, recebe salário. Férias vencidas mais 1/3. Paga geral. Todo mundo recebe as férias vencidas, né? Então, todo mundo tem aí essas férias a receber. As férias proporcionais. Aí a coisa já começa a ficar meio estranha. Por quê? Férias proporcionais eu só vou receber sempre se eu tiver sem justa causa. Se eu tiver na justa causa, se for menor do que 15 dias. Se eu tiver no pedido de demissão, se for menor do que 1 ano, né? Então, se eu tiver ali menos tempo. No acordo mútuo, eu vou receber sempre no término de contrato, se for um contrato superior a 15 dias. Aí eu vou receber. 13º, vou receber também, né? O proporcional ali na justa causa e no término de contrato, se eu tiver ali mais do que 15 dias. No pedido de demissão também. Aviso prévio. Aviso prévio eu vou ter que cumprir, né, sem justa causa, vou ter que cumprir 50% no acordo mútuo, né? Término de contrato não há que falar. Agora, com justa causa não se cumpre aviso prévio, até porque a pessoa cometeu um ato grave. Ela cometeu um ato grave, não faz sentido ela continuar na empresa, né? Se for um pedido de demissão, em tese eu tenho que pagar à empresa o meu aviso prévio. Ou eu vou cumprir com o trabalho ou eu vou ter que descontar do que eu tenho para receber. A multa de 40% de FGTS, só no sem justa causa que recebo. Se for no acordo mútuo, eu recebo 20%. O saque do FGTS, se for sem justa causa, eu recebo integral. Se for no acordo mútuo, eu recebo 80%. Né? E se for no término de contrato, eu também recebo 100%. E o seguro-desemprego só tenho direito lá se for no sem justa causa. A questão dos prazos, né? É bem importante atentar para os prazos de pagamento das verbas, né? Então, aviso prévio, do dia seguinte ao término do trabalho. Terminou o aviso, dia seguinte paga. Se for aviso prévio indenizado, aí eu vou pagar no 10º dia da data lá da comunicação. Se for acordo mútuo, 10º dia da data do acordo. Se for com justa causa, 10º dia da data da aplicação da sanção. Se for do pedido de demissão, 10º dia a contar da data do aviso. Então, são questões importantes e todas elas, caso a empresa não cumpra, eu tenho pelo menos o valor equivalente a um salário do empregado de multa. Então, é bem importante que a empresa cumpra, né, esses rituais para a gente não ter ali problemas. Em termos de cálculo das verbas, salário. O salário é a remuneração por 30 dias de trabalho. Então, eu vou ter lá o salário dividido por 30 vezes o número de dias trabalhados, eu vou calcular. As férias vencidas é o salário mais 1/3. Então, vou calcular lá os avos correspondentes. Se for vencidas, é integral. Se for a vencer, eu vou calcular lá os avos referentes a esse período. 13º, mesma coisa. Eu vou calcular lá os avos
referentes ao tempo de serviço que a pessoa tem. E qual é o critério de contagem? 15 dias. Se eu tiver trabalhado 14 dias do período aquisitivo, eu não tenho direito a 13º. Por exemplo, virou o ano, eu trabalhei até o dia 14 de janeiro, eu não tenho direito a 1/12 de 13º, mas eu trabalhei até o dia 16 de janeiro, eu tenho direito ao equivalente a 1/12, né, o proporcional de um mês de salário. É bem importante também entender, né, que quando a gente está lá no sem justa causa, eu recebo tudo e mais um pouco. Quando eu estou no com justa causa, eu só vou receber se ele tiver ali um prazo, né? Por exemplo, se eu tiver com mais de 15 dias, e se for no período de demissão também, se eu tiver mais de 15 dias no ano. Se for menos, eu não recebo. Então, se eu pedir demissão, vocês têm que ficar esperta. Não pede demissão dia 14, não, gente. Pede demissão dia 16, né? Passa os 15 dias lá e você pede o período de demissão, né? Que você vai e pede a demissão, né? Porque tem que ficar atento a esse detalhe técnico aí. A questão do aviso prévio. 30 dias mais 3 dias por ano trabalhado, até o limite de 90 dias. Se eu tivesse em justa causa, não deve... se eu for demitido sem justa causa, eu tenho que fazer essa projeção das verbas no tempo, etc. e tal, e pagar esse período, por exemplo, de indenização. Sem justa causa, eu não faço projeção das verbas no tempo e ele nem é devido ao aviso prévio. Se eu for pedir de demissão, o funcionário é que tem que pagar a empresa, né? Ele não projeta no tempo, mas a empresa também pode perdoar. Se for acordo mútuo, o empregado paga 50% e a empresa paga 50% e projeta essa diferença no tempo proporcionalmente. Então, são elementos aí importantes que a gente tem, que você precisa observar para justamente você ter ali um processo de cálculo de verbas rescisórias de maneira bem objetiva para você não ter problema em estabelecer aí a demissão, os cálculos corretos, né, fazer os pagamentos corretos e não ter aí problema, né? Então, se a gente pudesse aí recapitular, quem recebe tudo e mais um pouco é quem é demitido sem justa causa. Quem tem maior privação, quem é demitido por justa causa ou mesmo no pedido de demissão. São as maiores privações, né? No acordo mútuo e no término de contrato, as regras do jogo já estavam postas. Então, a gente não tem aí esses problemas, né, de dizer que, poxa, não sabia, né? Mas, no contexto de verbas, né, o melhor dos mundos é se eu sou demitida sem justa causa. Então, entender essas coisas são bastante importantes para que, na hora que isso vier a acontecer, eu espero que não, você esteja bastante antenado, antenada e saiba calcular corretamente os seus direitos. Se você for um empregador, que você saiba ali calcular certinho os direitos do seu ex-colaborador para que evite ali problemas futuros. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Até a próxima!